Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta ao ano de 2022. Dizem que antes do Carnaval, que ainda a gente nem sabe se vai acontecer de verdade, só na data, os desfiles já estão adiados aí, mas até o Carnaval você pode desejar bom ano novo. Então, bom ano novo, ainda estamos aí em janeiro. É claro que esse programa depois vai ficar também à disposição lá no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, para você também poder acompanhar a hora que quiser. É um negócio muito, um exercício muito legal. Temos mais de 100 personagens que estão à sua disposição nas nossas redes sociais e também no YouTube. Gente do futebol, gente da imprensa. E para começar um ano bom, tomara que seja um ano maravilhoso, né, Fábio Seródio? A gente trouxe um zagueirão para não tomar gol, porque a gente está tomando muito gol ultimamente. Então não pode. Atual treinador de muita qualidade, mas o homem jogava bem na zaga, viu, seu Fábio Seródio? Eu sei, eu sou testemunha viva dessa história. Esse que vocês já estão vendo na tela, eu sou Estevão Eduardo Lemos Soares, que tem, se eu não me engano, 65 anos hoje. É um cara muito legal, tem uma história muito bonita no futebol, tanto como zagueiro como como treinador também. Estevão, eu fiz uma pequena lista só para fazer perguntas para você. E como você foi um dia, você foi zagueiro do meu São Paulo, mas você foi técnico do 15 de Piracicaba, eu vou deixar a honra de fazer a primeira pergunta para o Luiz Carlos Quartarolo, que, entre outras coisas, ele mente dizendo que é torcedor do 15 de Piracicaba. Não, eu sou simpatizante do 15, porque eu nasci lá, gosto, comecei a trabalhar no grande estádio Barão de Serra Negra, mas, na verdade, eu sou santista. Mas, depois de tanto tempo trabalhando no futebol, a gente torce pelos amigos como o Estevão Soares, que a gente conhece há muito tempo. Estevão, seja bem-vindo. E aquilo que eu falei no início vale para nós todos e para você também. Tomara que seja um ano maravilhoso, não só para o esporte, mas principalmente para as pessoas. É o que a gente espera, né, meu caro Estevão Soares? Um abraço ao Fábio, ao Luiz, a todos que nos estão nesse momento assistindo. Primeiramente, um feliz ano novo, né? Estamos começando, ainda não passou o Carnaval, então um feliz ano novo para todos nós, com bastante saúde, bastante paz. E é um prazer participar com vocês aqui no Futebol em Rede, né? É muito legal participar pela primeira vez, então eu estou muito bacana. Eu acho que quando se fala de futebol, para mim, é a minha vida, né? Agora, em fevereiro, eu completo 50 anos dentro desse bendito futebol. Em 1972, quando eu vim sair lá da minha querida Cafelândia para vir fazer um teste no Guarani, logo depois de um mês lá fui aprovado, já se vão 50 anos, então é uma vida, né? Então, como atleta, como treinador, e muito bacana conhecer pessoas como vocês, fizemos amizades, inúmeras amizades, e vocês são algumas delas, né, que nós compartilhamos durante esses 50 anos. Bom, Estevão, é o seguinte, eu vou já começar colocando o dedo na ferida, porque você era um grande zagueiro, campeão brasileiro pelo São Paulo em 1977, aliás, o título foi em 78, mas tudo bem. Campeão paulista no São Paulo 2 vezes, 80 e 81. Você foi um grande zagueiro, mas deu um azar no início da década de 80, que tinha Dario Pereira e Oscar na zaga do São Paulo. Mas, mesmo assim, no título brasileiro de 77, você só não jogou a final porque você foi expulso e aí o Tecão entrou no seu lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse título brasileiro, que foi o primeiro grande título teu como jogador. Afinal de contas, foi um título inesquecível, o primeiro título brasileiro do São Paulo Futebol Clube, e tinha tanta confusão naquele ano, naquela campanha. O Serginho que chutou bandeira, o Rubens Minelli que estava suspenso, tem tanta loucura. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse título em primeiro lugar, logo para começar. Foi muito bacana, né? É legal falar disso, né? São duas coisas que eu me orgulho muito. Esse primeiro título, que foi o primeiro título do São Paulo, o primeiro meu, que terminou, como você falou, em 78, e depois de 10 anos também, 88, no Sport de Recife, que também terminou, aliás, 87, que terminou em 88, que é esse famigerado título das bolinhas, né? O troféu das bolinhas, que eu tive a felicidade, 10 anos depois, já experiente, já numa outra fase da carreira,
de ter tido a honra de ter levantado o primeiro capitão a levantar a taça das bolinhas lá no esporte. Mas essa do São Paulo, como você falou, eu vim para o São Paulo contratado com 21 anos. Eu tive uma carreira muito jovem no Guarani. Com 17 anos e meio, eu fui lançado pelo seu Zé Duarte, aqui em São Paulo, eu moro aqui no bairro do Gianópolis, aqui no Pacaembu, num jogo Santos e Guarani, marcando Pelé, nada mais, nada menos, naquela época, vocês dois sabem o que eu estou falando, era uma loucura. Que belo começo. E foi uma coisa muito precoce, muito promissora. E depois de uns 8 meses, mais ou menos, eu convocado para a seleção brasileira, para os Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos de Montreal, em 76, pré-convocado praticamente, a zaga era eu e o Edinho, do Fluminense. Eu, numa pelada em Borda da Mata, em Minas, num dia de folga, num domingo de folga, acabei quebrando a tíbia. Fiquei 1 ano parado naquela época, ou seja, eu perdi a seleção brasileira, perdi as Olimpíadas, perdi aquele início de carreira que foi um boom, e a maioria dos esportistas ou da imprensa daquela época, a própria diretoria do Guarani me dava como inutilizado, acabado para o futebol. E eu, num esforço muito grande, com a ajuda de alguns amigos importantíssimos, um foi o Plínio Marcos, famoso teatrólogo que vocês conheceram, que morava aqui em São Paulo, faleceu aqui em São Paulo, meu amigo e irmão, tínhamos um time filantrópico de final de ano, o Sentimento Futebol Clube, junto com um amigo de Campinas também, o Brasil de Oliveira, um jornalista. O Plínio me deu uma força tão grande, conseguiu para mim uma recuperação na Escola de Educação Física do Exército, uma coisa praticamente impossível, já que eu estava em litígio com o Guarani, porque o Guarani havia rejeitado uma proposta de venda uns 4 meses antes, coisa absurda, vamos falar absurda, para um jovem, né? Vamos supor hoje, coisa de 20 milhões, o Guarani rejeitou o São Paulo na época. Foi para me contratar, o Guarani não quis, o Guarani não era um clube vendedor, era um clube formador e ficava. Imagina a decepção dos caras. E aí o Plínio me ajudou muito, eu recuperei, fui para o 15 de Jaú, fui vendido para o 15 de Jaú para fazer, para encerrar a carreira com 20 anos, com 21 anos. Ou seja, eu queria terminar a minha faculdade de Educação Física, ir para a Cafelândia, que é pertinho de lá, dar aula de Educação Física, ser um professor, e praticamente a minha vida deu uma virada novamente. Eu fiz um belo Campeonato Paulista, fui para uma seleção paulista excursionar pela Ásia e Europa, e o São Paulo me contratou. São Paulo, naquela campanha, foi muito questionado, né? Principalmente o Rubens Minelli, por ter feito algumas apostas, né, em jogadores jovens, alguns outros jogadores, por exemplo, o próprio Dario Pereira, quando veio do Uruguai, o próprio Antenor, que veio do Atlético, o Getúlio estava começando bem, mas não tinha um nome ainda marcado, né? O meu caso, então, foi uma campanha muito irregular, principalmente no começo, mas foi um dos maiores trabalhos que eu vi na minha vida do Rubens Francisco Minelli, uma coisa maravilhosa em termos de condução de elenco, em termos de disciplina, em termos de trabalho tático, ele junto com o João Paulo Medina, ou seja, e nós acabamos indo para a final, nos credenciando indo para a final, como um baita de um azarão, né? Já que o Atlético foi vice-campeão em 77, invicto. O Atlético perdeu para o São Paulo, né? Perdeu nas penalidades. E, em cima de uma mão forte de um treinador, de uma comissão técnica e de uma retaguarda que o São Paulo tinha, vocês sabem do que eu estou falando, como clube, né? Como estrutura, como entidade, a gente conseguiu, com muita luta, com muita entrega, com muita humildade de uma equipe que saiu de São Paulo, foi para Belo Horizonte para empatar o jogo, para levar para os pênaltis ou para ganhar num contra-ataque, coisa parecida, e a gente acabou conquistando aquele título que, para o São Paulo, foi maravilhoso, né? O título inédito, para a carreira do Rubens Minelli, que foi o tricampeonato, ele havia sido campeão no Inter, né? 75, 76, e principalmente para mim, né? Começando a carreira, um jovem, foi um marco muito grande. Ali nós demos arrancada e começamos essa carreira que tivemos aí de quase 50 anos. Você falou uma coisa aí, Estevão, você citou uma das pessoas que eu mais admiro, que adorava futebol e que era um escritor extraordinário, um homem de teatro extraordinário, um homem muito à frente do seu tempo, o Plínio Marcos, né? Que tem ligação, inclusive, com a Ponte Preta, que na época da ditadura, a Ponte também participou muitas vezes, ou seja, ele envolvia o futebol
Porque na época da censura, né, o Plínio Marcos, eu li o livro dele, inclusive, várias vezes, e outras coisas, outras obras dele, e o cara, para fazer uma peça de teatro, era obrigado a ir a Brasília e ler a peça inteira para um censor idiota, ignorante, que não sabia nada de teatro e nem de cultura. O negócio dele era marchar de manhã, marchar no meio-dia, o café da tarde e fazer de conta que até o Brasil estava em guerra. Quer dizer, né? Esse era o cara que tinha que ouvir. E o que eles faziam? Né? Eles levavam, de vez em quando, a Tônia Carreiro, que era uma mulher lindíssima. E o general lá adorava, enquanto ficava prestando atenção nela, e de vez em quando ela dava umas cruzadas de perna, e diante disso eles passavam muita coisa que normalmente não passaria numa peça. Mas você citou uma coisa que me surpreendeu, porque o Exército detestava ele. Como é que você conseguiu fazer a recuperação do Exército com a ajuda do Plínio Marcos, que era inimigo dos militares? Então, o Plínio, nós fundamos esse time através desse jornalista, que era meu amigo, irmão de Campinas, deve ter ouvido falar, do Brasil de Oliveira. Um dos maiores textos do jornalismo brasileiro. Grande Brasil de Oliveira. Ele escrevia, era correspondente do Estadão, né? E trabalhava num jornal de Campinas, na rádio, ou seja, um dia nós fomos assistir a peça do Plínio Marcos, lá em Campinas. Eu era fã do Plínio, todos nós, o Brasil inteiro, né? Naquela novela, ele havia acabado de fazer, a coisa de um ano atrás, o Beto Rockefeller, ele era o Vitório, aquele empregado do Beto, o amigo do Beto. E no bate-papo depois estava eu, estava o Plínio, estava quem mais? O Brasil e o Vadão, Oswaldo Avares, que era da base do Guarani, foi comigo, meu amigo. Nós, jantando, comendo uma pizza lá, perto da prefeitura ali, o Brasa teve uma feliz ideia, vamos montar um time filantrópico, tal, fazer um time no final de ano para jogarmos, aí vamos lá, o Plínio topou, tal, bolamos o nome, Sentimento Futebol Clube, a cor vermelha e branca, a estreia vai ser em Cafelândia, na minha cidade, foi dia 19 de dezembro de 1974. E a gente se tornou muito amigo. No meio da ditadura militar. No meio da ditadura. E nós nos tornamos muito amigos. Eu sei que o Plínio, eu vendi muito livro para ele, Luiz. Eu vendi muito livro para o Plínio. Vendia livro, arrumei peça em Cafelândia para ele fazer lá com o prefeito, porque o Plínio não tinha como se sustentar. E ele falava para mim, eu lembro que ele falava, Estevão, se me apertarem mais, eu pego um revólver e saio para a rua e tenho que assaltar, porque eu não vou deixar os meus filhos, o filho dele na época pequeno, né, ele casado com a Valderez de Barros, eu não vou deixar eles passarem fome. Ou seja, mas aí o Plínio tinha um amigo que era amigo do general, não sei do que, quando eu quebrei essa perna. E eu não tinha, e o meu caso foi muito grave, foi uma fratura exposta, uma coisa, quase deu a somelite, que eu quase que eu perdi a perna por uma imprudência do médico do Guarani na época. E o Plínio fez um telefonema, marcou um dia com esse amigo dele, me levou, me apresentou, e eu fiquei 3 meses lá na Urca, né, que era a referência. Os clubes não tinham, os clubes tinham na época o sapatinho de ferro para fazer o peso na perna, e o único lugar que tinha o aparelho, que é essa máquina hoje, o Apollo, né, o Gladiador, que tinha, era lá na escola do Exército. Aí o Plínio falou, vou te arrumar o melhor lugar, porque você tem que voltar a jogar como você era, então nós temos que fazer isso aí. Eu não sei como é que ele fez também, mexeu os pauzinhos dele, né? E conseguiu essa recuperação. Eu fiquei 3 meses hospedado lá na URCA, de graça, não paguei nada, até porque não tinha condição de pagar na época. Fiz a recuperação, e na época lá na URCA era o Capitão Coutinho, era o Carlesso, era o Parreira, quem mais? Tinha um outro, era aquela turma, né, que tinha ido para a Copa de 70, que foi 74, eles que ministraram esse trabalho todo para mim, ou seja, foi um apoio muito grande, e eu não posso esquecer desse meu amigo, em qualquer conversa minha, eu tenho que citar sempre o Plínio Marcos. Parabéns. Olha, Quartarolo, eu estou impressionado, porque eu já vi nego perder fazenda, carro, dinheiro no banco, cabeça, mas quase perder a perna por causa de uma pelada. E ser salvo pelo Plínio Marcos, para mim, é novidade. Eu quase perdi a perna, Seródio. Só um adendo rápido, que é muito importante, né? A medicina nossa evoluiu muito nesses quase 50 anos aí, nós sabemos. Aliás, o mundo evoluiu, o Brasil evoluiu. Eu tomei uma pancada muito forte, ela teve um corte na perna. E o médico do Guarani, na época, ele fez a redução,
fez o que tinha que fazer, e ao invés de ele fazer uma janela ali para fazer curativo, ele fechou a perna, entende? Ele fechou a perna, ele fechou o gesso. Eu fiquei em Campinas uma semana, depois fui para Cafelândia, para casa do meu pai, depois de uns 15 dias na casa do meu pai, e ele mandou eu andar depois de uma semana, pôs um saltinho, olha que loucura. Ou seja, estava um mês em Cafelândia, eu pisava, a perna inchava, ficava vermelho, ficava de tudo quanto é jeito, e doído, e eu falava, pai, está raspando o osso. Filho, a impressão sua, isso aí é psicológico, você está vendo coisa. Ou seja, aí começou a dar febre. Nós fomos num médico amigo lá, um clínico geral, ele fez uma radiografia, estava assim, ó, um osso para um lado, ele falou, eu sou leigo, mas se fosse com uma pessoa normal, vai calcificar, vai ficar com 1 centímetro ou 2, aí não tem, mas para um atleta, ou seja, nós viemos para São Paulo, trouxemos a radiografia para o doutor João de Vincenzo, que era o médico do Palmeiras e operava no Hospital Dom Pedro, ali no começo da Radial Leste. Era o Papa da época, falou, né, Estevão? O líder da época. E o doutor João falou, isso aqui é casa de cirurgia na época. Aí marcou, eu internei e tal. E quando foi fazer foi fazer o pré-operatório, eles tiraram o gesso, a hora que abriu o gesso, Luiz, estava a perna, aquele osso meu estava verde, amarelo, ou seja, o sufoco ia princípio de osteomielite, tanto que eles precisaram fazer uma raspagem e fez enxerto ósseo, tirou aqui do ilíaco, tal. Ou seja, ele falou, se demora mais uma semana, 10 dias, corre o risco de você ter osteomielite e ter que amputar a perna, né? Para você ver como é que era. Essa história é linda do Estevão, mas eu quero voltar ao futebol, não é por nada não, mas porque depois de tudo que ele contou agora, marcou o Pelé, recuperação no Exército, Plínio Marcos, é melhor a gente voltar um pouquinho para o nosso assunto principal aqui, que já garantimos a audiência até o final. Ô, Estevão, nesse Brasileiro de 77, eu estava no Morumbi naquele jogo contra o Operário, os 3-0. Aliás, o primeiro gol, o Chicão bateu uma falta por cima da barreira para o Serginho fazer o gol. Mas eu não lembrava da sua expulsão. A sua expulsão foi no segundo jogo. Ou no primeiro? Foi no segundo jogo. Campo Grande. E aí, como que foi a conversa com o Tecão para disputar a final? Porque ele ganhou na loteria também, Estevão. Ganhou na loteria. Então, aquela minha expulsão foi uma loucura, né? Porque nós ganhamos de 3-0, como você lembrou, e ganhamos aos 36 do segundo tempo, o primeiro gol, aos 39 e aos 41, ou seja, nós fizemos um placar lotérico, porque se vai lá precisando segurar 1-0 ou coisa parecida, o Operário tinha um time manga, escurinho. Nossa. Era um time muito bom. Então, nós fomos lá, fomos precisando perder de 4 para não classificar. 3 classificava o São Paulo pela melhor campanha. E aconteceu uma coisa muito interessante. O segundo tempo, 37 minutos, o Antenor trocando pancada lá com o atacante, o ponta-direita, e eu e o Bezerra, ô, Negão, para com isso, que tempo podia chamar de Negão ainda, né? Podia falar isso aí. Fala, Atena, você não quer ir jogar a final em Belo Horizonte, meu? Na sua terra? Fica calmo, papapá. Ou seja, 44 minutos do segundo tempo, eles fizeram 1-0. Eles precisavam de mais 3 gols em coisa de 2, 3 minutos, o que era humanamente impossível. E a bola está dentro da rede, o centroavante deles, que eu não lembro o nome, falhou agora, foi pegar... Everaldo, isso mesmo. Ele foi buscar a bola e o Dario Pereira buscou a bola e começou a dar cotovelada com ele, os dois. Os dois trocarem soco lá dentro, trocarem porrada. O Bandeirinha chamou, certo? O árbitro, e falaram, ele veio e expulsou o Antenor, não tinha nada a ver Antenor com Dario Pereira. E eu e o Dario Pereira somos da mesma idade, chegamos no mesmo dia no São Paulo, fizemos contrato junto, moramos junto na casa lá em Moema, na mesma suíte, eu e ele, e somos até a mesma altura, parecida na época e tal. Aí o juiz foi e expulsou o Antenor. Eu e o Bezerra, eu lembro que fosse hoje, Fábio, tem na minha cabeça aqui, Luiz, tem na minha cabeça. Eu saí correndo assim, estufei o peito, moleque, né? Estufei o peito, saí correndo, falei pro Bandeira assim, você tá louco? Ele falou, foi você.
Eu falei, ele chamou o juiz, não sei se tem esse termo, né? Desexpulsou, esse termo não existe, desexpulsou o Antena, o juiz veio e me expulsou. Eu falei, meu Deus do céu, não, e caiu no colo do Tecão, né? Ele jogou a final, mas eu saí na foto também, que eles colocaram, na época, a revista Placar colocou a foto do jogo do Grêmio, que foi um jogo das quartas de final antes. Quer dizer, deu para comemorar. Importante foi o título, né? Foi a conquista. Isso mais foi o principal. Por isso então, que o Serginho chutou o Bandeira, viu, Quartarolo? Bandeira naquela época arrumava treta, viu? O Vandevaldo Rangel, que apanhou foi chutado pelo Serginho em Ribeirão Preto. Diante disso, né, Estevam? Você foi vítima de uma injustiça, é claro. E não sei nem se tinha que expulsar alguém, mas se tinha que expulsar não era você. Agora, é que o Dario Pereira já estava para jogar de zagueiro na época, porque ele foi lá e tirou o zagueiro. A verdade é a seguinte, você, então, deve ser totalmente favorável ao VAR, né? Porque se tivesse um VAR naquela época... VAR! Eu não teria sido expulso, né? Mas eu sou favorável ao VAR. Eu, apesar de, com 50 anos de futebol, 65 anos de idade, indo para 66 esse ano, mas eu sou completamente favorável às mudanças. Eu não sou desses ex-atletas que ficam falando no meu tempo só tinha craque. Mentira. No meu tempo tinha cabeça de bagre pra caramba também, tinha back que dava furada, tinha centroavante que debaixo do gol estava por cima. Porque o que a gente vê, Fábio, de vez em quando é assim, né? Do pessoal da antiga. Porque no meu tempo, antigamente, como se antigamente o futebol fosse Garrincha, Pelé, Tostão, Rivelino, só isso, que não existisse outras coisas. Então, eu acho que tudo é dentro da sua época. O futebol evoluiu, a parte física. Se há 40 anos atrás, um atleta que corria mais, corria 6 quilômetros, hoje corre 12, 13, 14. A preparação física evoluiu de uma maneira absurda. A parte tática, certo? Se a parte técnica ela diminuiu um pouco, se escassou um pouquinho, ficou mais difícil você achar os craques, é normal. Antigamente você encontrava o moleque na rua, que jogava futebol na nossa época, jogava nos campinhos de pelada, mas a parte tática evoluiu um absurdo. A parte tática, para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma preleção, eu não estou dizendo treinadores que eu tive, caso do Minelli, caso do Cilinho, foram caras, como você citou aí, acima da média para a época. Cilinho foi acima da média, foi meu treinador no 15 Jaú, Rubens Minelli no São Paulo, completamente assim, mas a maioria dos treinadores era o seguinte, sabe qual era a parte tática que eles falavam? Para o lateral, a hora que você for, o certo falar para o outro, você fica, viu? A hora que ele for, você fica. Essa era um dos conceitos táticos mais usados, sabe? Zagueiro, um saiu aqui, você sobra aqui. Então, era muito carente da parte tática. Então, a evolução foi muito grande. Então, eu não sou muito partidário a isso, não. Eu acho que tudo tem a sua época, tudo dentro da sua época. E essa época do São Paulo foi muito legal. Quartarolo, deixa eu só falar uma coisinha rápida aqui. Primeiro, quero mandar um beijo para o senhor Rubens Minelli, que me fez chorar no Natal. Você sabe dessa história. O senhor Rubens Minelli, que assiste a gente, viu, Quartarolo? Nos deu uma entrevista maravilhosa. Maravilhosa. Um cara fantástico, né? Maravilhoso. Eu adoro o Rubens Minelli de paixão. Mas já que eu lembrei dele, por que ele estava suspenso, que eu não lembro disso? Era o Mário Juliato, o técnico, Estevam. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Eu sei que suspenso estava eu, suspenso estava o Chulapa, que inclusive foi no dia do jogo para lá, o São Paulo contratou, fez um voo especial, que o Muricy foi buscar ele, acho que no Birosca, lá da Lília Gonçalves, de manhã cedo, 6 horas da manhã, para levar. Até eu frequentei o Birosca. Eu frequentei. Esse dia eu passei lá, encontrei com a Lília, conversei, troquei uma ideia com ela para caramba. Mas o Minelli estava, não lembro por quê. Será que foi o jogo em Ribeirão também, que ele foi expulso na confusão? Teve uma coisa assim, acho que ele cumpriu. Foi o Mário Juliato, né, que ficou no banco, né, seu Mário? Isso. Agora, o Estevam, eu sou lá de Piracicaba, você sabe disso, né? E eu vi o Chicão começar no 15. Ele não tem muita história no 15, que ele saiu logo, São Bento, Ponte Preta,
Mas eu sempre defendi o Chicão dizendo que as pessoas falam assim, batia em todo mundo. O Chicão sabia jogar pra caramba, era um grande jogador. Mas jogava firme mesmo. E entrou para a história, e eu vivo defendendo o Chicão, o senhor Francisco Jesuíno Avanzi, falecido, grande amigo, e nascido lá no bairro de São Dimas, na nossa Piracicaba. Que naquele jogo contra o Atlético Mineiro, todo mundo, quebrou o Ângelo. Quem quebrou o Ângelo foi o Neca. O Neca é que quebrou o Ângelo. E depois o Ângelo jogou até com o Chicão lá mesmo no Atlético Mineiro, eram amigos, né? E você não estava no jogo, mas como é que foi isso lá para vocês, inclusive, que viram o lance? Na época não tinha tantas câmeras, né? Também isso acabou crucificando mais o Chicão, que ele me disse uma vez o seguinte: olha, eu não quebrei o cara, ele já estava no chão, eu achei que ele estava fazendo cena. Eu cheguei e dei uma cutucadinha com o pé, falei, ô, Ângelo, levanta aí. Aí apareceu na TV, lá, o Chicão chutando o cara, quebrou o cara. Mas quem quebrou foi o Neca, né, Estevam? Foi o Neca. E o Neca quebrou, Luiz, porque o Neca não dividia com ninguém, você lembra, né? O Neca não punha a perna, mas nem era um grande jogador, um grande cabeceador. Era um cara que arrematava muito bem de meia distância, sabia, era frieza diante do goleiro pra caramba, deixava os companheiros na cara do gol, esse passe de 15, 20 metros, assim, ele era perfeito, mas o Neca não dividia. Você batia o pé no treino pro Neca, ele corria, no jogo ele corria, e ele dividiu com medo e acabou pegando o joelho do Ângelo, né? E o Chico aproveitou, porque o Chico não tinha. O Chico era uma coisa... Era uma coisa... Eu nunca vi uma entrega de um cara dentro do campo assim, igual esse cara. E ele tem algumas passagens com ele muito, né, muito interessantes. Uma em Piracicaba, num jogo contra o 15, e o 15 tinha um ponto esquerda, você lembra? Jogou na Ponte Preta, João Paulo. Demais. Um driblador. Nossa, o João driblava ele mesmo. E no segundo tempo, lá para os 20 minutos do segundo tempo, o João driblava, e eu, chegando no São Paulo, tinha acabado de chegar, um mês, né? O Chico veio lá para mim e falou assim, Estevão, dá uma pegada nesse fiado da puta aí para mim. Falou assim, dá uma pegada desse miserável aí. Eu falei, mandar eu com 20 anos dar uma porrada? Não precisava, né? E o capitão mandando. Ou seja, no próximo encontro... Ele está vivo? O cara está vivo? Está vivo ainda, atropelei, mas está vivo. No próximo encontro, eu joguei o João uns 2 metros para cima, o João subiu, e ele era fantasioso, ele era carnavalesco, e caiu, e ficou assim, e fez aquele bloco em volta dele. E eu fiquei por fora aqui, né? Tinha dado a porrada, o juiz em cima ali, e o juiz encosta assim, todo mundo acudindo ele, o massagista, e ele com o braço assim para o lado, para trás. O Chico veio com o 44 dele, pisou aqui no antebraço dele, pisava e falava assim, eu falo para você, seu miserável, você não vai para time grande nunca na sua vida, porque você é um firulento, ele falava, você é firulento. E o João pulava, e os médicos, massagistas, o juiz achava que era por causa da dor do joelho. E o Chicão, e eu de trás, Luiz, vendo tudo aqui, e ele pisava assim, apertava, você é firulento, você não vai, pô. A hora que ele tirou, ficou a marca do 44 dele aqui. Esses tempos atrás, eu encontrei com o João Paulo numa festa lá em Campinas, eu comentei sobre esse lance. O Chico era um louco, né? O Chico dentro do campo era uma entrega que não tinha igual, não tinha igual, né? Agora, só uma coisa, né, viu, Seródio? Eu falo também isso, e o Estevão vai saber por que eu estou falando. Porque o João Paulo, do 15, jogou depois do Corinthians, jogou no Vasco da Gama, jogou na Ponte Preta. Ele era um jogador realmente extraordinário quando o partido saía dos dois lados, né, que é o inferno, né? Lembrava muito o Zé Sérgio, né? O Zé Sérgio depois. Isso. E o nome do João Paulo, que depois fez sucesso no Guarani, foi para o Bari, o nome dele não é João Paulo, o apelido é João Paulo por causa que o nome dele é Sérgio Donizete. O apelido é João Paulo por causa desse João Paulo. Quando eu falo isso, os caras falam assim, você acha que o João Paulo do 15 jogava muito? Falei, para você ver. O outro, e o João Paulo do Guarani, jogava demais. Mas o nome do João Paulo do Guarani é Sérgio Donizete. Eles eram muito parecidos, né? Só que o João Paulo do Guarani era um jogador de mais força, né, que driblava mais em velocidade. O João Paulo, esse João Paulo, nós estamos falando do 15, do Corinthians, ele driblava ele mesmo, ele era imbatível. Você não tirava a bola do pé dele. Um outro até para mudar rapidinho do Chico, né?
uma outra passagem no Morumbi, nós estávamos São Paulo e Santos, vocês vão lembrar desse jogo, o São Paulo com 6 jogos do Paulistão invicto, 5 ou 6 vitórias, o Santos invicto também, 80, 100 mil pessoas no Morumbi. É esse jogo que o Juari, até hoje, o Juari faz o gol, vai na bandeirinha, fica dando volta na bandeira, a gente vê volta e meia na televisão. Ou seja, 20 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 para o Santos. No terceiro gol, o estádio veio abaixo, a torcida do Santos tomou conta do Morumbi, veio abaixo. 20 minutos, 3-0, ataque dele, João Paulo, Juari e João Paulo... Newton Batata, Juari e João Paulo. Newton Batata, Juari e João Paulo. E aí, no terceiro gol, o Valdir Pérez caído e o Juari na bandeirinha dando volta. E eu, assim, moleque, olhando, assustado, aquele Morumbi vindo abaixo. O Chico foi dentro do gol, assim, pegou a bola, pôs debaixo do braço. E ele falou uma frase que, na época, eu não compreendi, Seródio. Na época, eu não entendi o moleque. Depois de alguns anos que eu fui saber, e hoje eu sei o que é isso. Ele pôs eu falei para vocês, seus fia daquilo, xingando nós, né? Se eu falo para vocês, seus fia não sei do quê. Futebol, o futebol, seus miseráveis. Futebol é dança do diabo. E ele acabou. Aí ele virou assim, né? E o Valdir Pérez caiu dele. Levanta, babão. O apelido do Valdir era babão. Levanta, babão, seu miserável. Levanta, seu fia das putas. Eu falo para vocês. Eu falei, o que esse cara quer falar com dança do diabo, né? Passaram-se uns 6, 7 anos, eu já com 26, 27 anos, já experiente, eu falei, bom, hoje mais do que nunca, futebol é uma dança do diabo mesmo. Fala do Chicão em 78 no Morumbi, gravou. Dança do diabo no inferno, né? Que é pior ainda. E nesse timinho do Santos aí, acho que os meias eram Ailton Lira e Pita. Tá fácil. E Pita. E agora... Ailton Lira não jogou a final. E agora, falando da parte tática, ver como é que é interessante, né? Hoje, eu já com 20 e tantos anos de treinador, a gente analisa tudo o que fez. Eu acho que um dos grandes erros do Rubens Minelli, até naquele campeonato de 78, com todas as conquistas dele, o Rubens acreditava muito naquela metodologia de trabalho dele, ou seja, que ele criou no Inter, que tinha sido... do carrossel holandês, né, de 74, ou seja, futebol total, futebol de força, marcação, tal. E deu certo no Inter, deu certo no São Paulo, a marcação homem a homem. Depois eu vou contar também um caso aí de uma marcação homem a homem que aconteceu no Morumbi. E o Minelli acreditou muito nisso. Só que o que o Formiga fazia São Paulo e Santos? O Formiga trazia o time dele para trás, com 2 exímios lançadores, Clodoaldo na cabeça da área, dois baitas lançadores, vocês falaram mesmo, que é o Pita e o Ailton Lira, e 3 caras da extrema velocidade, e o São Paulo com uma defesa que não era tão rápida, uma defesa de marcação de força. O Chico Formiga, né, atraiu o São Paulo, os 2 lançadores metiam, e nós tomamos vários jogos, aí perdemos 3, 4 jogos de 3-0, 4-0, ou seja, taticamente, talvez o Minelli não teve uma percepção na época, né, de, olha, eu vou trazer o meu time um pouco para trás, vou fazer diferente um pouco contra a equipe do Santos, porque eles estão usando disso. E até disso que eu falei, desse sistema de marcação, né, um jogo no Morumbi, Corinthians e São Paulo, e o Minelli falou na preleção, Estevão, marca o Sócrates o campo inteiro, pô. Para mim, com 22 anos, não precisava falar 2 vezes. Deixa comigo. E o doutor ia para um lado e eu pá. O doutor pegava e eu pá. E era bola, bolinha. Aí nós defendendo no gol de entrada aqui do Morumbi. Segundo tempo, ele cansado, cara. Aí o que ele fez? Inteligente pra caramba. Ele me levou lá para a ponta esquerda do gol. Lá para a ponta esquerda, para quem ataca para o fundo. Lá no fundo, na ponta esquerda. Nossa, lateral direita deles. Aí ele foi me levando eu atrás. A hora que chegou assim, ele olhou para trás, assim, estava lá perto do pau da bandeira, e eu atrás dele, back central, você imagina. Ele virou e falou, ô, Estevão, vai tomar naquele lugar? Pô, me larga aqui, pô. Eu falei, vai, pô, me larga. Eu falei, fala com o chefe lá no banco, não é comigo não, fala com ele, que ele que mandou aqui. Quer dizer, esse era o Minelli, né? Que inutilizava, conseguia anular as principais peças do adversário. Bom, eu quero lembrar aqui, o Estevão foi campeão paulista também, com o Carlos Alberto Silva, com o Formiga no São Paulo,
Mas, como ele disse, segundo o Chicão, o futebol é a dança do diabo, ele foi campeão baiano com o Bahia. E lá aconteceu o do Bahia fazer a dança do diabo em cima do Vitória. Uma das maiores goleadas da história, 5-0. Era o Cláudio Adão fez 2 gols, o Bobô fez 2 gols. Você estava nesse jogo, Estevão? Estava, eu era o capitão do time. Aliás, foi um dos grandes times do Bahia, né? O Bahia começou em 85. O Bahia, que era o Paulo Maracajá, fez uma reformulação diferente. O que acontecia? Ainda acontece muito nos clubes do Nordeste. Eu questiono muito isso. Os clubes do Nordeste, Sport, Vitória, Santa Cruz, Bahia, Náutico, Ceará. O Fortaleza hoje está mudando um pouco os conceitos, mas eles só levavam jogadores em final de carreira aqui. E o Paulinho de Almeida, na época, assumiu o Bahia, em 85. Montou um time maravilhoso, me levou, inclusive, já estava um pouco mais experiente, e em 86 ele acabou de completar esse time, né? Que depois veio o Orlando Fantoni para completar, que era um treinador maravilhoso também, trouxe o Bobô, trouxe o Zanata, lateral, né? Trouxe o Cláudio Adão, ou seja, montou um time, o Bahia montou um time maravilhoso. E o coitado do Vitória, na época, sofreu, porque essa goleada de 5 aí foi incrível na Fonte Nova, né? E o duro era que era tudo com 100 mil pessoas, né? 110 mil pessoas dentro da Fonte Nova, não era brincadeira. Agora, viu, Seródio, eu estou rememorando aqui, né? Porque eu costumo dizer, viu, Estevão, você, por exemplo, foi um ótimo zagueiro. Mas na época ninguém falava assim. Você foi até para a seleção brasileira, talvez se não tivesse quebrado a perna, né? Você teria tido uma sequência na seleção. Mas ninguém falava assim, Estevão na seleção. Tinha outros zagueiros maravilhosos também. E eu estava conversando com uns amigos outro dia e citei vários jogadores, como a gente acabou de citar, Pita, o Ailton Lira, o Lola, que jogou no Guarani, outros que jogaram em outro, Tadeu Ritt, que jogou no Grêmio, que eram considerados excelentes jogadores, mas que não havia assim, esse cara tinha que ir para a seleção, porque tinha tanto, né? E, de repente, a gente olha assim, eu estou rememorando, porque tem vários jogadores que merecem ser revisitados e lembrados. E você falou o nome de um aí, aliás, o Seródio que falou. O que jogava de bola o Cláudio Adão, hein, Estevão? Cláudio Adão era maluquice. Eu joguei 1 ano com ele no Bahia, um dos caras mais gelados, mais frio que eu já vi dentro da grande área. É um cara que tinha um domínio de bola, do jeito que passava a bola para ele, ele dominava, onde caía, da cabeça aos pés, a bola chegava nele, ele morria, né? E além de uma conclusão maravilhosa, de uma frieza, ele saía, isso que se fala muito hoje, né, no tal do futebol moderno, o falso 9. O Cláudio Adão era um centroavante que jogava como falso 9, porque o que ele saía da área, o Bobô entrava, ele saía, já dominava tirando e metia o Bobô de primeira. Ou seja, era uma capacidade, uma qualidade de cabeceio, de pênalti, de tudo, uma frieza. Era impressionante o que o Cláudio Adão fazia. Bom, agora nós vamos brigar, eu e o Estevão. Opa! Porque eu quero esclarecer uma grande confusão. Opa! Ele falou com muito orgulho, e tem toda a razão de ter orgulho disso, que foi campeão brasileiro em 1987, o título do Esporte Clube do Recife contra o Guarani. Isso aconteceu estava dividido em 2 módulos, foi uma grande bagunça, aliás, coisa bem organizada. Futebol CBF Academy, eles têm um curso de organização fantástico, e aí deu uma grande confusão. Só que no módulo verde, quando foi ter uma decisão entre Guarani e Sport, o jogo parece que teve que acabar na base da conversa, porque, além do empate no tempo normal, tivemos um empate nos pênaltis 11-11. Aliás, o Estevão fez gol, batendo pênalti nesse jogo. Estevão, até para esclarecer para quem não sabe dessa história, por que o jogo acabou na base da conversa? Ninguém queria mais bater pênalti, Estevão? Não, ninguém queria. Foi o único pênalti que eu bati na minha vida e que nunca mais bateria. E eu bati, se eu não me engano, o 9º pênalti. Eu lembro que no sábado nós fomos treinar, bater pênalti, e o treinador era o Emerson Leão. E nós começamos a bater o pênalti. Aí o Leão, 3 ou 4 bateu, ele apitou, reuniu, falou: para. Não tinha um batedor. Nós tínhamos talvez o Ribamar, que batia pênalti só, era um meia de muita qualidade. O resto
quem mais? O Betão, o lateral direito, que batia bem falta, pênalti. O resto ninguém sabia bater pênalti. O Leão fala, vamos fazer o seguinte, amanhã, se for para os pênaltis, vocês ajeitam a bola, miram um canto e dão uma pancada. E foi assim que aconteceu. E eu até acho que fui um dos responsáveis por aquela paralisação. Porque quando começou a bater o pênalti, a Ilha do Retiro lotada, né, com 42, 43 mil pessoas, não cabia mais ninguém na ilha. E o Guarani com um baita time, né? Ivaí, João Paulo, Paulo Isidoro, Wilson Gotardo, os cara do Guarani batiam pênalti, nosso goleiro pulava para um canto, a bola ia no outro. O meu mesmo pegou aqui no Sérgio Nery, pegou na orelha dele, pegou no travessão, entrou, ficou picando e entrou. Quer dizer, ou seja, aí, quando eu vi, Fábio, que começou a virar, estava no 13º, não lembro qual que era, e na época era uma bagunça. O 12º. Na época era uma bagunça o futebol, né? A torcida invadia campo, os diretores dentro, e o Beto Zini tinha assumido, tinha ganho a presidência do Guarani, assumiu logo na virada do ano. O Beto Zini era meu amigo de Campinas, quando eu estive no Guarani, ele era torcedor, tal. E estava ele e o Homero Lacerda, que era o presidente do Sport, assim, atrás do lado do gol. Quando eu vi que deu aquele negócio, eu vim correndo assim, falei, ô Beto, acaba com essa porcaria logo, acaba com isso, juro por Deus. Partiu de mim a confusão. Aí o Beto e o Homero, os dois presidentes, o Beto falou, então eu vou tirar o time, acabou. Falei, meu Deus do céu, não tem... E eu tinha antes, no começo daquele próprio ano, eu numa quarta de final do Campeonato Brasileiro, Bahia e Guarani em Campinas, nós fomos eliminados. Nós fomos eliminados o ano que o Guarani perdeu para o São Paulo a final. O Careca 86, fez o gol no final. 86. 86. Esse time do Bahia é maravilhoso. O Claudiro, um pouco antes do fim do jogo, fez um pênalti no João Paulo. Um pênalti, acho que, se não me engano, era do Cido, não sei quem que era, que não deu o pênalti. Logo em seguida, eu dei um carrinho, peguei a bola, ele deu o pênalti. Então, quando eu fui, nós perdemos de 1-0, fomos desclassificados com pênalti meu, que não existiu. Quando eu fui bater o pênalti, que eu ajeitei a bola aqui, o Sérgio Nery veio para mim, abaixou e falou assim, você já se ferrou contra nós esse ano, que esse campeonato de 86 também virou ano. Falou, você já se ferrou, você vai se ferrar outra vez, porque o Guarani estava batendo na frente. Eles tinham feito, se eu erro, acaba. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o juiz ouviu, não vou falar mais, aí o juiz falou, fica tranquilo, chuta dentro do gol. Aí eu estava com esse trauma na cabeça do jogo do Guarani. Imagina se eu erro o pênalti outra vez. Aí eu falei, acaba. Aí o Beto Zini e o Homero Lacerda acabaram com o jogo e foi a melhor coisa. Agora o Sport foi campeão, né? Aí vem a briga. Porque o Sport se foi declarado campeão porque o Flamengo, na hora do quadrangular final, da fase final do campeonato, resolveu tirar o time de campo. Se você pediu para acabar um jogo que não tinha acabado, por que vai reclamar do Flamengo tirar o time de campo, Estevam? Porque, Fábio, eles não compareceram, né? Eu acho que só quem viveu aquela transição da Copa União, como nós vivemos na época do Sport, para você ter uma ideia, né? Guarani Sport, o Guarani tinha sido vice-campeão brasileiro e foi jogado para o módulo amarelo. O Sport estava na Série A, passou para o módulo amarelo. Ou seja, então ficou-se quase 40 dias, o Leão dava treino, sexta-feira, não vai ter jogo. Aí o maluco do Leão, imagina o primeiro trabalho do Emerson Leão, ele estava aqui, parecia um maluco para dar treino, um tarado, né? Ele dá entrevista às 6 da manhã, quando estava no Sport, então era às 4. 3 horas de manhã e 3 horas da tarde de treinamento. Ou seja, então nós ficamos 40 dias nessa coisa. Aí regularizou tudo. Criou-se os 2 módulos, amarelo, verde, tal, vai começar, regulamento. As 32 equipes assinaram aquele regulamento. Ao final dos 2 módulos, o campeão e o vice se cruzam. Faz um cruzamento.
Se você me perguntar, eu acho que fatalmente Flamengo e Inter devia, por uma ordem, primeiro e segundo, pelo elenco que tinha. O elenco do Flamengo, então, era brincadeira, Renato Gaúcho, era só craques, né? Rico, né? Mas, na hora H, eles se negaram a disputar. Então, eu acho que num país, se nós tivéssemos um futebol sério e um país um pouco mais sério, Guarani, o Inter e o Flamengo teriam sido alijados de todas as competições sul-americanas aí durante 2, 3 anos, uma suspensão, porque se negaram. Eu nunca vi 2 clubes se negarem a disputar, entrar em campo e não acontecer nada por parte da CBF. Está na apostila da CBF Academy. É aquela apostila cujo título é Quem tem medo. A verdade é a seguinte, né? Não foi só com o Sport, não foi com a Portuguesa, foi o América Carioca, o Guarani vice-campeão brasileiro. Tentaram dar uma rasteira nos times, porque, Estevão, eu falo sempre isso, o futebol brasileiro é muito importante, tem histórias, mas a história é o time pequeno, o time médio, o time um pouco maior e o time grande. E a nossa imprensa, da qual a gente ainda faz parte, eu acho, né, Cerone? A nossa imprensa arqueologicamente, sim. A nossa imprensa é elitista. Nessa hora, ela só vê o time grande. E a gente precisa... todo campeonato no mundo, campeonato nacional, por exemplo, o fiel da balança são esses jogos. O time pega o Milan, pega o Roma, mas na rodada seguinte vai pegar o Palermo, vai pegar um time... Aqui tem muito time forte, né? O país é um país continente. E tentaram dar realmente uma rasteira nos times, tirando alguns times da primeira divisão, vamos colocar assim. E realmente tinha que ter cruzado. Agora, foi uma grande besteira dos dois, Internacional e Flamengo, porque se tivesse cruzado, com todo o respeito, né, ao Sport e ao Guarani, você estava lá e não vai se ofender se eu falar, tinha tudo para dar Internacional o Flamengo, porque eles eram realmente muito melhores, eram um time fortíssimos, inclusive o Internacional vinha de grandes campanhas, o Flamengo, você falou, tinha o Renato Gaúcho, acho que tinha o Zico, tinha o Zinho, mas o Sport tinha Zico também. Tinha. O Sport era um time maravilhoso. E tinha o Ribamar, que colocou no mundo o Zé Ferreira Neto. Colocou no Corinthians, foi trocado. Ô Estevão, só já caminhando para a final da minha participação também com você, você foi zagueiro, né, numa época de ouro do futebol brasileiro, né? Futebol que ganhava, né? O maior zagueiro que você viu jogar, ou seja, você falava, esse é meu ídolo, eu quero fazer igual a esse, ou alguns outros que você possa citar. Realmente aquele zagueiro que te encantava, aquele cara na sua posição que você olhava e falava, não, esse é bom, esse eu quero fazer igual a alguma coisa. Igual, Luiz, só para citar, né? Nos anos 70, quando eu comecei em 74 no Guarani, os backs de Campinas, tinha quem mais? Joãozinho, irmão do Bezerra, que veio para o Santos, foi um excelente zagueiro, teve problemas no joelho muito grande. Tinha o Amaral no Guarani, que era tinha o Nelson, que foi para o Flamengo, certo? Na Ponte Preta tinha Oscar, tinha Polozzi, tinha Nenê Santana, tinha Juninho Fonseca. Ou seja, eu citei nada aqui por baixo, 5, 6, 7 zagueiros, todos os níveis de Copa do Mundo e seleção, os que foram, os que não foram, os que jogaram, e todos jogaram em times grandes. Então, foi uma época de ouro, né? E eu participei disso, e eu tive a oportunidade de jogar contra alguns e de admirar, né? De serem os meus ídolos. Eu, sem dúvida nenhuma, eu acho que talvez foram 2 zagueiros que eu vi jogar. Um não era brasileiro, que era Dom Elias Figueroa, né? Joguei contra ele e acompanhei muito a carreira do Figueroa, que era um mestre da área, né? Um mestre no jogo aéreo, um mestre de dominar, de colocação. Não era um zagueiro tão veloz, mas era um zagueiro de uma colocação, de uma firmeza dentro da área, de um posicionamento que era brincadeira, e artilheiro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que talvez o maior de todos, que eu joguei muito pouco contra ele, joguei já quando ele estava saindo do Brasil, e depois peguei ele no final de carreira. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande zagueiro do Brasil da minha época, acho que sem dúvida nenhuma foi o Luiz Pereira, né? Luiz Pereira brincava de jogar futebol, né? Esse cara tá louco, esse cara tinha um defeito
que era um defeito muito grave que ele tinha, mas que passava despercebido, né? De tanta qualidade que ele tinha, que ele cabeceava muito mal, sabe? Ele muito mal cabeceador, principalmente essa bola frontal. A bola lateral ele vinha e ainda buscava um pouco, mas a bola frontal ele parece que tinha medo de pôr a cabeça na bola, mas brincava, né? Eu sei o motivo. Eu sei o motivo. Vixe, Maria, melhor não falar. Porque se cai no campo, já teve um jogador que chutou. É mesmo? Então, vai com a cabeça, cai no campo. Aí teve um outro jogador que chutou, foi parar no escanteio. Na marca de escanteio. A grimalheira. Então, acho que o receio de bater de frente com a bola é que te deslocava a grimalheira e pum, caiu. Mas tudo bem. Mas o Luiz brincava, né? O Luiz ele não tinha... Ele era completo, tinha desarme, tinha força, técnica, velocidade, rápido pra caramba. Saía, ele levava a bola lá na frente, ou seja, foi talvez o maior zagueiro que eu tenha visto jogar. O Oscar, joguei com ele no São Paulo, joguei muito contra em Campinas, jogamos. O Oscar era um jogador muito simples, né? Dentro das suas limitações. Talvez se desse uma bola para o Oscar fazer, acho que 10 embaixadinhas, ele não fazia, mas era um absurdo a força que o Oscar tinha, o cabeceio dele, o posicionamento, a colocação dele, a velocidade, o desarme, né? Era coisa do outro mundo. Por isso fez o sucesso que fez. Estevam, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Isso não é programa, é bate-papo. A gente tinha que falar de você como treinador, mas tem que marcar uma outra conversa, porque não deu. Como um jogador. Você contou cada história legal aí que não tem jeito. Fábio, então, Fábio, acho que então vamos fazer assim, vamos fazer Estevam / jogador. Isso. Aí, numa próxima, Estevam / treinador. Nós começamos a falar de... Olha, e ficaram algumas pelo caminho aí, algumas histórias que ficaram para... Eu tô com um projeto até para ver se eu lanço um livro, mas eu não quero lançar um livro, sabe, falando sobre a minha biografia, não. Eu quero fazer um livro de fotos minhas durante a carreira e de causos. Esses causos, essas histórias, essas coisas interessantes. Se vocês me permitirem, eu queria fazer a escalação do elenco, não do time, do elenco do São Paulo 77. Posso fazer? Lógico. Claro, fica à vontade. Você vai perguntar para um São Paulino. Você vai te goleiro. Perguntar. Vamos lá, é meio longo. Hein? Goleiro: Valdir Pérez Arruda, Getúlio Costa de Oliveira, Estevam Eduardo Lemos Soares, Juvenal de Souza Bezerra e Antenor Machado Filho. Os 3 volantes: Francisco Jesuíno Avance, Teodoro Matos Santana, Alfonso Dario Pereira Bueno. Não consegui, já estudei o nome do Zequinha, não consigo decorar o Zequinha. Antônio Rodrigues Filho, olha que ironia. Antônio Rodrigues Filho Neca, Sérgio Bernardino, José Sérgio Prestes. Tinha o Antônio Pada Soares, o Toinho, o Roberto Franqueira, Muricy Ramalho, técnico, Rubens Francisco Minelli, preparadores físicos, João Paulo Medina, Pedro Oswaldo Beagim, médico, Dr. José Carlos Riz, massagista, Hélio dos Santos, presidente, Dr. Henri Aidar, diretor de futebol, da Lora, José Douglas. José Douglas da Lora. José? Douglas da Lora. José Douglas da Lora. A cabeça tá boa ou não, Seródio? Tá bom. E você só esqueceu de falar Fábio dos Santos Seródio, porque naquela época eu era menininho. E antes do campeonato começar, Estevam, vocês estavam treinando no Morumbi. O São Paulo fez a primeira semana do campeonato de 77 jogando no Nordeste. Eu acho que foram 5, 6 jogos no Nordeste. 3 jogos. Eu não lembro quantos jogos. Sei que o São Paulo foi para o Nordeste. E antes de vocês irem para o Nordeste, um gorducho que estava na arquibancada no Morumbi era eu. Era você. Essas coisas acontecem. Aliás, foi nesse dia que o Serginho resolveu me levar para casa, porque o Valdir Pérez, os dois tinham um Opala. O Valdir Pérez tinha prometido carona para a gente. Como você conhece o Valdir Pérez, ele faleceu, um cara muito, eu gosto muito dele, mas ele, para cumprir promessa,
E aí o Serginho resolveu usar o Opala dele para me levar para casa. Demorou 2 dias, mas eu cheguei, Estevão. Tá Epa! Foi o dia que o Fábio Seródio começou a vida sexual, né? Porque o Serginho levou realmente para o lugar errado. Ele saiu do Morumbi e foi jogar no Guarani da Saúde, aqui onde eu moro hoje, praticamente no mesmo lugar. E ele falou assim para mim: tô atrasado, você não quer ir no jogo comigo? Você pergunta isso para o moleque? Fui eu pro jogo, apareci em casa 1h da manhã. Agora, para não deixar o Serginho passar batido, São Paulo foi campeão, né? Aí depois, como era um time de muita força, era muito treinamento, muita força, começaram-se as festas. As festas, o Teodoro tocava violão, aí marcava lá na casa do Wilson Fittipaldi, lá no Morumbi, umas manequins, não sei o que, aí os caras começaram a perder a força. Aí começou outro brasileiro em seguida e o time entrou em decréscimo. E não ganhava. Um dia o Rubens Minelli reúne os atletas no vestiário do Morumbi, que vocês conhecem. Fez uma roda, todo mundo de pé, castigou os caras, de pé, ninguém sentado. E ele no meio. E tinha um jogador no São Paulo que era o príncipe, né? O Zé. O Zé Sérgio era o príncipe. O Zé Sérgio tinha 19 anos, mas parecia que ele tinha 30 de experiência, todo mundo respeitava o Zé, o Pardalzinho era respeitado, ninguém falava com ele, era um negócio meio atípico. E aí todo mundo assim de pé e o Minelli pagando geral. Por que vocês estão assim? Por que o time perdeu o elan? Por que perdeu a forma? O que está acontecendo? Ou seja, mais de meia hora só o homem falando, ninguém falava, todo mundo assim. Vai falar o quê? Os caras sabiam que era balada, que era festa, que estava errado, né? Aí, do nada, o Pardalzinho virou e falou assim: seu Rubens, o Zé Sérgio, seu Rubens, eu posso falar por que nós caímos? Eu tenho uma solução para resolver todos os problemas nossos aqui. Aí todo mundo assim olhando para ele, e o Negão aqui, o Serginho aqui do lado, compridão aqui parado. Aí ele falou, aí o Minelli encostou e falou: então fala, Zé. Ele falou: eu tenho uma solução, se o senhor fizer isso, vai resolver os problemas nossos. O que é, Zé? Fala. Ele fez um sinal assim, ele pegou e falou assim: é o senhor amarrar o pinto do Negão. Juro por Deus, cara. Aí o Minelli ficou assim, começou, né? E ele não podia rir, né? Que era o comandante, como é que ele vai sorrir? Todo mundo assim, todo mundo trancando o riso. Ele falou: vamos subir para o campo, Medina, aquece lá. Aí o Negão subiu, o Serginho, nós atrás dele, e ele falou assim: eu sei que não foi ele, isso não é da cabeça dele. Isso aí é coisa do babão, do Valdir Pérez. É coisa do babão. Isso aí não foi dele. Esse filho da mãe me paga, esse filho da puta me paga. Olha, ficou 2 meses jurando o Valdir. Depois um dia pegou o Valdir no restaurante lá em cima, no segundo andar. Eu conheço essa história. Você conhece a história? Quase matou o Valdir. Eles estavam jogando bilhar, aquele que ele jogou a mesa de bilhar no Valdir Pérez. Meu Deus, jogou não. Foi o dia que nós estávamos almoçando. Terminou o almoço. E ele falou: eu vou pegar. E todo mundo: para com isso, não foi o Valdir, não, nós para ele, não foi, não, é coisa da cabeça do Zé. E o Zé era o príncipe, ninguém mexia com o Zé, sabe? O Zé, e ele não queria falar com o Zé. Aí ele jogou a culpa no Valdir. Passou 1 mês e meio depois, terminou o treino, nós almoçamos, eles bateram boca, daqui a pouco, aí levantou, nós seguramos: você está aí, Sérgio? Você está aí, Negão? Você está aí? Mas não deu 2 minutos, descuidou dele, só que deu uma voadora, rapaz, pegou o Valdir e quase matou, viu? Pelo amor de Deus. Foi o Zé Sérgio. Aqui, ele fez assim, ó: é só amarrar o negócio dele, amarra o negócio dele que nós vamos ganhar jogo atrás. Ô, Estevão, você citou aí, parabéns, né? Porque o Milton Neves fala assim: conheço futebol, aí ele cita 3, 4 e o resto ele inventa, né? Você não, você falou o time inteiro. Agora, outro jogador subestimado, né? E a gente vai conversar, se ficar conversando, vai até amanhã, né? Porque tem muita história. Outro jogador subestimado e pouco comentado na história de São Paulo, e que também foi um jogador extraordinário da Ponte Preta, depois teve uma contusão gravíssima. Esse Teodoro também não era mole, não, que jogava de bola, hein? Jogava muito. O Theo jogava muito. E o Theo tinha uma coisa interessante, que ele era violonista de mão cheia, cantava pra caramba, e ele ficava direto
ficava na noite direto. De segunda a sexta, o Theo ficava direto. Sábado, ele chegava para treinar, e o Theo chegava, ele tinha um Opala amarelo, ele vinha direto do Birosca, do Fumacinha, do Vila, lá no Ibirapuera, o Barracão de Zico. Ele chegava às 6 horas ali no Morumbi e parava no portão principal ali, portão preto, 1 ali, né? Ele parava com o Opala, abaixava o banco e dormia. Aí, 15 para as 8, o senhor Joaquim, que era o porteiro, abria e acordava ele, Theo. Aí ele levantava, aí chegava. Você chegava no Morumbi, treino 9h30, o Theo já estava trocado. Pô, o Theo... Aí o Minelli, pô, esse cara chega cedo, ele chegava e via na noite. Ele via da noite, né? Ele via direto da noite. Ô, rapaz, que maluquice, viu? E que jogador de bola, viu, Theo? Que jogador. Lembra, né, o Theo tinha uma entrega... O Theo tinha uma entrega dentro do campo que era coisa de louco. A entrega dele... Os 3 volantes que o Minelli fez era brincadeira, né? O Chicão, o Dario Pereira e o Teodoro. A trinca de volante deles era marcação muito grande, né? Aí até eu jogava de zagueiro, Cerote. Jogava de zagueiro, né? Tá certo. Se bem que Estevão e Bezerra era uma dupla de zaga de respeito. O time era maravilhoso, o time era muito forte. Era muito forte. Ô, Quartarolo, depois você pega a agenda do Estevão aí que nós vamos fazer um papo sobre ele, treinador, porque dessa vez não deu. Não deu. Isso porque ele não contou quase nada. As histórias, né? Tem as histórias, né? E se quiser contar com a ajuda do amigo do livro aí, pode deixar que, olha, eu lanço livro pra caramba. Só aqui tem uma obra, já cheguei 2 na cabeça de um. Você pode ter certeza que eu acerto. Você lança? Nossa. Mas eu acho que essa sua ideia, viu, Estevão, é claro que você vai falar de você, mas a biografia, é claro que todo mundo quer ler biografia de gente vencedora, mas às vezes tem gente que na biografia exagera demais ou até é humilde demais. Eu li a história do Tostão, eu falei assim, não, o Tostão não é só isso, é muito mais, né? Mas ele é muito humilde, muito generoso com as pessoas, o que também é muito legal. Então, essas histórias que você contou, você viveu, na época, um bastidor diferente do futebol, uma época romântica. Hoje é impensável um jogador chegar e ir para a noite todo dia e chegar para treinar. Pode até acontecer uma vez ou outra, mas não todo dia. Né? Eu quero só deixar um detalhe aqui. Eu sempre tive o Serginho Chulapa, foi o primeiro grande ídolo do futebol que eu tive. Eu brinco com ele, chamo ele de Deus. O Serginho Chulapa um dia falou que queria fazer uma biografia, mas, no caso dele, o livro chamaria Boletim de Ocorrência, não biografia. O Vladimir Miranda colocou lá, fez um livrinho bonito a respeito do Serginho Chulapa, aliás, o craque indomável, um negócio assim. Muito indomável. Legal, tal. Mas se eu fosse escrever a biografia do Serginho Chulapa, o nome seria Boletim de Ocorrência. Ele é fantástico. Meu amigo. Eu amo de paixão ele, mas não estou falando Boletim de Ocorrência. Eu sei. Ele ia morrer de rir se você propõe o nome. Era capaz de topar ele. Maluca que eu tava esses dias atrás, eu estava falando para vocês, eu estava fazendo minhas caminhadas aqui em Genópolis, eu passei lá em frente ao Birosca, a Lilian estava sentada. Eu parei e falei, Lilian, o Estevão, ela me conheceu de máscara. Eu falei, Estevão, senta aí, ficamos conversando, lembrando do Teodoro, do Chicão, do Chulapa, do Muricy, do não sei o quê. Aí ela estava lembrando um dia que nós perdemos para o Corinthians um jogo. Nós estávamos lá no Birosca, lá era o encontro, né, do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Português, o encontro era lá. E um torcedor do Corinthians foi desafiar quem? O Chulapa, não acredito. Esse cara quase quebrou o Birosca, pai. Deu uma cabeçada no cara que jogou longe. Aí nós já conhecia, né? Só foi um nocaute. Nós apartamos, seguramos, levamos ele lá para o banheiro, levamos o cara para fora. O cara queria chamar a polícia, a Lília entrou, ela falou, lembra desse dia? Ela está lembrando. O Negão ele era único, né? Eu adoro ele de paixão. Até porque demais, fantástico. Ele é fantástico. Você pode... O Serginho é o tipo da pessoa que nem arrumou... Eu vou contar uma história rápida aqui. Teve aquela briga com o Gilvan, né? No vestiário do Pacaembu. No outro dia, eu era o produtor de um programa e resolvemos levar o Gilvan no programa. O Serginho não queria ir e tal. Quando o Gilvan foi entrar no carro, tá tudo escuro, o programa era de noite, eu falei assim, Serginho, vamos um pouquinho mais para lá para o Gilvan entrar.
Cara, o Gilvan, isso foi na porta do Diário de São Paulo, na época. O Gilvan saiu correndo, foi para dentro do bar. Eu falei, calma, é brincadeira. E o Gilvan, E o Gilvan falava assim para mim, não, esse louco vai. Mas não vai, tinha razão. eu tô brincando. E o pior é que se a gente forçasse, a barra era capaz de Serginho, hein, mesmo? Porque o Serginho, cara... mas era capaz de chegar lá e dar um abraço nele. No elenco nosso do São Paulo, só tinha um cara que o Serginho, além do Zé Sérgio, pelo príncipe que o Zé era, né? Mas só tinha um cara que o Serginho ouvia um pouco, era o Chicão. O resto, mano, todo mundo se borrava com ele. No treino, você imagina os 12 meses, Fábio, que ele ficou suspenso daquela cabeçada lá no Vanderval do Rangel, né? Ele treinando no time de baixo, ele ficava a noite inteira, vinha fazer, naquela época fazia-se muito coletivo, né? Hoje não se usa muito. Minelli fazia o coletivo no Morumbi, ele no time de baixo, eu no time de cima. Aí metia a bola, ele dormindo, eu roubava a bola, ele dava um bico na minha bunda. Eu caía, olhava para ele, o Morumbi duro, aquela terra, era só terra, lembra do terrão, né? Você batia o joelho ali e já rasgava. Eu olhava para ele, só faltava eu falar, você está certo, obrigado, não tem problema não, fica aí. Vai falar o quê com ele? Ia brigar? Pô, não adianta. É verdade. Bom, o Quartarolo já puxou o carro, que a gente vai encerrar o programa aqui. Eu quero dar um beijo no teu coração. Obrigado, Estevam. As histórias foram fantásticas. E é um programa que a gente vai ter muito orgulho de apresentar durante um bom tempo. E a gente vai marcar o Estevam 2, a parte de técnico de futebol, que também tem história legal também, viu? Obrigado de coração, viu, Estevam? Obrigado mesmo. Um abraço, Fábio, um abraço. Muito obrigado pelo convite. Foi muito interessante. E, como eu falei no início aqui, né? Falo de futebol, para mim, é uma coisa maravilhosa. Então, eu fiquei muito feliz essa 1h e pouco aqui que nós estamos participando. Fica com Deus, obrigado. Um beijo no seu coração também. Um beijo. Esse é o Estevam Soares, o número 1 de 2022. E o ano promete. Um beijão para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.